Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21 e versículo 10, diz a palavra de Deus. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da sega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Até aqui, podem sentar. No livro do profeta Josué, capítulo 9, a Bíblia nos diz que após Josué, com o exército de Israel, derrotar duas das principais e as primeiras cidades que compunham a terra de Canaã, a Bíblia diz que as nações se juntaram para lutar contra o exército de Israel. Porém, a Bíblia diz que os gibeonitas, eles, temendo que também fossem destruídos pelo exército de Israel, eles tomaram uma outra atitude, uma outra decisão. E a Bíblia diz que eles se vestiram de roupas velhas, eles calçaram sandálias velhas, eles pegaram pães bolorentos e secos, eles pegaram odres velhos e rasgados e costurados, e foram até aos filhos de Israel. E chegando diante deles, eles disseram: nós somos de uma terra distante, e nós viemos a vocês. E Josué lhes pergunta: tem certeza que vocês não são dos nossos vizinhos? E eles disseram: não, nós somos de uma terra distante, e viemos a vocês porque ouvimos falar do Deus de vocês. Nós ouvimos falar do que Ele fez com o povo do Egito, e nós viemos para adorá-lo. Olhe para esses pães. Quando nós saímos da nossa terra, esses pães estavam quentinhos. Olhe para as nossas roupas. Quando saímos da nossa terra, essas roupas estavam novas. Olhe para nossas sandálias, eram novas quando nós viemos. Olhe para esses odres, eram odres novos, capazes de suportar o vinho quando nós saímos da nossa terra. Mas por causa da distância que nós atravessamos, tudo isso ficou velho. E nós viemos até vocês, porque ouvimos falar do seu Deus. E a Bíblia diz que Josué fez com aquele povo uma aliança. A ordem de Deus era que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam matar aquelas pessoas, para ocuparem a terra. E os gibeonitas que faziam parte daquele povo, temendo, mentiram. E a Bíblia diz que eles não tomaram o conselho do Senhor, e antes de tomar conselho com o Senhor, fizeram aliança com aquele povo. Cuidado com as alianças que você faz antes de consultar a Deus. Há muitas pessoas quebrando a cara porque não consultam a Deus. Há muitas pessoas perdendo o emprego porque não consultam a Deus. Há muitas pessoas se decepcionando em empregos porque não consultam a Deus. Há muitas pessoas quebrando negócios porque não consultam a Deus. Há muitas pessoas infelizes em casamentos porque não consultam a Deus. Consulte a Deus, e se Deus aprovar, você faz. Se Deus não aprovar, você retrocede. 3 dias depois, a Bíblia diz que eles descobriram que os gibeonitas faziam parte daquele povo, porém eles já tinham feito aliança com eles. E a aliança não podia ser quebrada. A aliança com Deus não pode ser quebrada. E por causa disso, os gibeonitas passaram a desfrutar da segurança com relação aos filhos de Israel. Os filhos de Israel não mais poderiam matar os gibeonitas. Os anos passaram, Josué foi embora. Vieram os juízes passaram. Veio então a monarquia na terra de Israel, e vindo a monarquia, Saul foi selecionado para ser o primeiro rei de Israel. E se tornando o primeiro rei de Israel, Saul começou a quebrar, ele sim, a aliança que havia feito com Deus. E dentre os pecados que Saul cometeu, Saul matou os gibeonitas. E quando Saul mata os gibeonitas,
por consequência disso e de várias outras coisas que Saul fez, Deus destituiu, Deus retirou dele a sua unção. E Deus unge, através do profeta Samuel, Davi para ser rei na terra de Israel. E após a morte de Saul, Davi então se torna rei em Israel. E se tornando rei em Israel, a Bíblia Sagrada diz que nessa ocasião, nesse momento, Israel passava por 3 anos de fome. 3 anos o povo de Israel passava fome. Não chovia na terra, não se colhia nada e o povo passava fome. Davi então foi consultar o Senhor e perguntar a Deus por que aquilo estava acontecendo. E Deus lhe respondeu e disse: essa praga veio sobre vocês, essa maldição veio sobre vocês porque Saul matou os gibeonitas. Saul quebrou a aliança. Davi então foi consultar o rei dos gibeonitas e perguntar a ele o que é que ele queria, para que Deus liberasse o povo de Israel dessa maldição. E ele respondeu: nós não queremos a morte de ninguém. Nós não queremos ouro, nós não queremos prata. Mas como Saul matou os nossos, nós queremos 7 filhos de Saul. Você vai nos dar 7 filhos de Saul. E esses 7 filhos de Saul nós vamos levá-los para o monte e vamos enforcá-los diante do Senhor. E Davi consentiu naquele sacrifício, entre aspas, porque Deus não aceita sacrifício humano. Davi então consentiu. E Davi lembrou-se que havia um descendente de Saul chamado Mefibosete. Esse era filho de Jonatas, seu grande amigo. E ele disse: Mefibosete eu não posso entregar porque eu tenho aliança com Jonatas também. Davi então entrega 5 filhos de Merabe, a filha de Saul, que era aquela que Saul tinha prometido para Davi em casamento, e não lhe deu, quando Davi pagou a prenda. Então Davi lhe entrega 5 filhos de Merabe e entrega 2 filhos de Rispa. Rispa era uma concubina de Saul. Era uma esposa de 2ª categoria. E quando eles são entregues, os gibeonitas levam esses homens para o monte e os enforcam ali. Quando aqueles homens são enforcados ali, a Bíblia diz que Rispa então vai até aquele lugar. E quando Rispa está diante daqueles corpos, daqueles cadáveres, a Bíblia Sagrada diz que ela se veste de pano de cilício, pano de saco, para demonstrar a sua tristeza. E fica diante daqueles corpos e não permite que aqueles corpos sejam sepultados. Quando aquela mulher está ali, a Bíblia Sagrada diz que ela está para protegê-los das aves e dos animais do campo. As aves de rapina poderiam vir para comer a carne daqueles homens. Ou à noite, os animais ferozes poderiam vir para comer a carne daqueles homens. E ela montou guarda naquele lugar. Coloque-se no lugar dessa mãe, olhando para os corpos dos seus 2 filhos, Armone e Mefibosete. Olhando para os corpos daqueles 2 homens, seus 2 filhos, que ela tanto amou, que ela tanto cuidou, que ela ensinou, que ela educou, que ela alimentou, que ela cuidou quando estavam doentes, que ela colocou para dormir, e agora ela vê os seus 2 filhos ali pendurados, mortos, sabendo ela que eles não cometeram crime algum, sabendo ela que eles não tinham culpa nenhuma naquilo que Saul havia feito, mas eles haviam sido punidos. E a vida muitas vezes é assim, a vida é injusta, a vida pune pessoas que não têm culpa. Existe uma máxima, e não é apenas uma máxima, é uma lei, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Mas eu tenho uma frase na qual eu digo
que tudo que se semeia colhe, mas nem tudo que se colhe é resultado daquilo que foi semeado. Há pessoas que colhem coisas que não semearam. E aquela mulher está diante dos corpos dos seus 2 filhos. E você pode conseguir imaginar a dor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, olhando para os corpos dos seus filhos. Para quê? Para proteger cadáveres? Correndo ela mesmo risco de morrer? Correndo ela mesmo risco de ser atacada por animais selvagens? Ela não permite que os seus filhos sejam sepultados. E a Bíblia diz que ela fica até o final da cega, da colheita. Sabe quanto tempo aquela mulher ficou naquele lugar, olhando para os seus filhos e velando pelo corpo dos seus filhos? 6 meses. Por 6 meses ela ficou ali, cuidando dos corpos dos seus filhos. Você consegue agora dimensionar a profundidade do amor? Você consegue agora imaginar a força que tem o verdadeiro amor? Eu queria que nós mergulhássemos agora nas dimensões do amor dessa mulher pelos seus filhos. E a primeira coisa que percebemos dessa mulher é que seu amor é um amor abnegado. Por que o seu amor é um amor abnegado? Porque aquela mulher, ela anulou-se. Ela abriu mão da sua própria vida. Ela abriu mão dos seus interesses. Ela abriu mão do seu conforto. Ela abriu mão de absolutamente tudo para ficar simplesmente ali, olhando e velando pelos corpos dos seus filhos. E fez de uma pedra a sua casa e do esmo a sua habitação. Ela passou a morar naquele ambiente por 6 meses. E aí nos perguntamos: mas por que tamanho sacrifício? Por cadáveres? Será que essa não é uma prova de um amor insano? No que isso ia resultar? O que adianta? Eles já estavam mortos. Insano. Chama isso de insano aquele que não sabe o que é amor. O amor não é e nunca será insano. Não interessa se ela estava encarando ou sofrendo com frio, com calor, com chuva, com sol, com fome ou com sede, dia e noite, ali diante dos corpos dos seus filhos. O amor não é insano. O amor é incompreensível. O amor não é insano. O amor é indimensionável. Não dá para dimensionar a força do amor e a profundidade do amor. Essa mulher demonstrou um amor que não pode ser abalado por nada nem por ninguém, nem mesmo a morte pôde abalar ou apagar o amor daquela mulher pelos seus filhos. E o verdadeiro amor é assim. O verdadeiro amor não morre. Como não morreu, não foi parado ou limitado, nem mesmo pela morte na vida daquela mulher. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Só quem ama sabe o que de fato é o amor. O amor dessa mulher é um amor abnegado. Ela abriu mão de si mesma para demonstrar o amor para com seus próprios filhos. Porém, não há como olhar para a atitude e a ação dessa mulher e não lembrar do amor que Deus manifestou por cada um de nós. Pois a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus mostrou o seu amor, dando o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E quando o texto diz, quando nós ainda éramos pecadores, o texto não está dizendo que nós não pecamos mais, mas ele está dizendo que a partir da justificação que encontramos em Cristo, nós deixamos de ser filhos do pecado,
nós deixamos de ser escravos do pecado, nós deixamos de ser dominados pelo pecado e nós deixamos de ser culpados, porque Ele nos justificou. Se aquela mulher demonstrou um amor insano desses, um amor abnegado desses, Deus abriu mão do seu único filho, o monogenes, o único filho, o único por Ele gerado, em favor de mim e de você. Pecadores, pessoas que o ofenderam, pessoas que desfiguraram a sua imagem. Ele fez isso. E só não compreende quem não sabe o que é amar. Quando olhamos para tais exemplos, percebemos que o amor é indimensionável. Maior amor do que qualquer outro foi manifesto, foi expresso por Ele, por cada um de vocês, por cada um de nós. O amor daquela mulher, demonstrado pelos seus filhos, não fez com que aqueles homens retornassem à vida. Não trouxe vida a eles de novo. Ela estava lá. Os corpos estavam putrefando. Eles não ressuscitaram. Mas o amor de Deus ressuscita. Mas o amor de Deus deu vida. Você consegue perceber a força do amor? Ele ressuscita o que está morto. Ele traz para perto o que está longe. Ele liberta aquilo que está preso. Se o amor daquela mulher é um grande exemplo para nós e nos faz pensar um pouco mais sobre as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos rodeiam, será que o amor de Deus também não consegue nos fazer pensar? Será que o amor de Deus também não mexe com o nosso coração? Será que é possível continuarmos insensíveis a esse amor? Será que vamos continuar não compreendendo a profundidade desse amor, a força desse amor? E acima de tudo, o poder desse amor e a eficácia dele? Será que não vamos compreender nunca o que esse amor fez e faz por nós? Porque esse amor nos libertou, esse amor nos deu vida, esse amor nos deu salvação, e esse amor nos sustenta. Esse amor permanece em nós, esse amor é constante. Esse amor, é aquilo que faz com que Deus, ao olhar para nós, quando tropeçamos, não nos mate, não nos destrua. É esse amor que faz com que Deus, quando olha para nós e vê réis mortais, pecadores, olhe também para as mãos de Cristo, para as marcas nas suas mãos, e ouça da boca de Cristo: eles são meus, eu os comprei, e por eles paguei um bom preço. Era sangue que o Senhor queria. O sangue dos filhos de Saul não tiraram dele a culpa, não expiaram o pecado dele, mas o meu sangue os purifica de todo o pecado. Mas o meu sangue os lava e os torna alvos como a neve, como a mais branca lã. Esse é o amor abnegado. Quando Cristo abriu mão da sua própria vida, quando Cristo resolveu enfrentar a dor, quando Cristo resolveu enfrentar a cruz, quando Cristo resolveu enfrentar a ira, quando Cristo resolveu enfrentar a morte, porque Ele queria te dar vida. Quando Cristo foi amarrado, porque Ele queria te libertar. Será que você consegue compreender a profundidade desse amor? Será que você consegue compreender que o amor de Deus, tal qual o amor de Rispa, é um amor abrangente? Quando aquela mulher fica ali de guarda e de vigia, ela não está demonstrando amor apenas pelos seus dois filhos, Armone e Mefibosete, mas além dos dois filhos dela, há 5 de Merabe, e todos eles foram guardados por ela. Um amor abrangente, um amor que não é egoísta, um amor que não é seletivo,
Assim é o amor de Deus. Um amor abrangente. Um amor que não é seletivo, porque Ele amou a todos nós. O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor foi manifesto, foi entregue e foi concedido a todos, mas não é eficaz na vida de todos. Por quê? Porque para que ele seja eficaz na vida de alguém, é para aquele que crê. Aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é concedido a você, mas você não é obrigado a aceitá-lo. Você tem a opção de aceitar ou rejeitar esse amor, mas Ele te amou sendo você pecador. Ele te amou estando você longe. Quando Deus derrama a chuva da qual a terra carece, Ele não seleciona: vou fazer chover na terra de fulano, mas ciclano não é bom, então não vou fazer chover na terra dele. Não, Ele não seleciona. Isso é graça comum. Quando manda chuva, Ele manda para todos. Mas não dá para viver debaixo da chuva sempre. É preciso do sol também. Quando Ele manda sol, Ele também não seleciona. Ele manda o sol para todos. Deus não faz acepção de pessoas, e o seu amor é abrangente. Mas a pergunta que fica para a sua reflexão é: esse amor tem sido eficaz na sua vida? Ele manifestou o amor por você, mas esse amor tem sido eficaz na sua vida? Esse amor tem abraçado você? Você desfruta da salvação concedida por esse amor e alcançada por Ele? Ou você desfruta da liberdade que esse amor alcançou por você? Você desfruta da vida plena que Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e vida com abundância? Se essa é uma realidade, então sim, você compreendeu a profundidade desse amor e você se apossou dele. Se não, infelizmente, você ainda não se apossou. Mas esse amor está à sua disposição, esse amor está disponível a você, e você pode abraçá-lo e aceitá-lo no momento em que você quiser. Jeremy Taylor, ele diz que o amor mais profundo que se conhece e o amor que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor de uma mãe. Porque ele diz que a mãe é a única que consegue amar 10 crianças com a mesma proporção, sem amar nenhum a mais do que outro. Deus ama a cada um de nós, independentemente de quem nós somos e indistintamente. Esse é o amor abrangente que essa palavra nos revela e que deve fazer parte da nossa vida. Então, quando você estiver triste, quando você estiver decepcionado, quando você estiver amargurado, quando você estiver pensando que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você, porque Deus não responde mais às suas orações, lembre isso: Ele ama você tanto quanto ama o seu irmão. Nós às vezes comparamos a nossa vida com a vida dos nossos irmãos, e às vezes o nosso irmão está nadando em bênçãos e nós estamos passando pelo vale, e nós pensamos: Deus se esqueceu de mim, Deus ama o irmão fulano mais do que a mim. Curioso é que quando o irmão fulano estava passando pelo vale e você nadava na bênção, você não pensava assim, né? Você não pensava que Deus tinha deixado de amar o irmão fulano. Pelo contrário, você dizia: não, irmão, fica firme, Deus é contigo, Deus vai te dar força, você vai passar por isso, você vai ver. Então paremos de acusar Deus de nos ter esquecido, porque Ele ama você tanto quanto Ele ama o seu irmão. E se hoje você está passando pelo vale, é porque Deus está moldando você para amanhã fazer você nadar na bênção dEle também. Aprenda a respeitar o tempo de Deus e aprenda a respeitar os processos estabelecidos por Deus na nossa vida. Da mesma forma que Rispa, Deus demonstra para nós um amor abnegado, que abre mão de si mesmo em favor de outrem. Da mesma forma que Rispa, Deus revela para nós um amor abrangente, um amor indistinto,
um amor sem acepção, que alcança a todos. Mas através dessa palavra aprendemos uma outra dimensão do amor, que é o amor perseverante. Você já parou para pensar 6 meses diante dos corpos dos seus filhos, sem desistir? Apenas lembrando de toda a trajetória com seus filhos, e agora eles estão mortos. O amor não foi destruído pela morte, porque o verdadeiro amor não morre. Não há nada, nem ninguém que possa parar ou limitar o verdadeiro amor. Nem a dor, nem o sofrimento, nem os perigos, absolutamente nada fez aquela mulher retroceder. Ela permaneceu lá, ela estava lá. Quem retrocede é porque não ama. Quem desiste é porque não ama. Eu espero que essa palavra, ela abra os teus olhos para te fazer compreender um pouco melhor a tua própria vida, para que possa te fazer compreender um pouco melhor os teus relacionamentos, as pessoas que estão à tua volta, as pessoas com quem você convive. O verdadeiro amor não retrocede. Porém, há um detalhe. Se o verdadeiro amor não retrocede, o verdadeiro amor é tão forte e tão profundo que ele respeita quando é rejeitado. Deus te ama e ele não retrocede nisso. Mas se você o rejeitar, ele vai respeitar. Ele não vai ultrapassar os limites que você estabelece. Por isso é tão difícil compreender o amor. Como é que você ama alguém a ponto de abrir mão dessa pessoa? Como é que você ama alguém a ponto de deixar a pessoa ir? Assim é o amor de Deus. Ele ama, e não há o que se questionar com relação ao seu amor, porque qualquer prova exigida com relação ao seu amor foi dada. Mesmo assim, se você disser não, ele respeita. Se você disser eu não quero mais, ele respeita. Se você disser eu quero trilhar o meu próprio caminho, ele vai deixar você ir, tal qual o pai da parábola do filho pródigo. Ele vai deixar. E se você retornar, ele vai te receber como filho, da mesma forma. Ele quer receber você como filho, da mesma forma, porque o amor de um pai para um filho, o amor de uma mãe para um filho, não morre, não acaba. Nada faz esse amor retroceder. Nós aprendemos com essa mulher que o amor confere dignidade. Você já parou para pensar os corpos daqueles homens pendurados, enforcados, expostos para toda a nação? A Bíblia diz em Deuteronômio que aquele que é pendurado em um madeiro é maldito. Então quem olha para aqueles homens diz: olha lá, os malditos estão pendurados, os amaldiçoados, sem culpa nenhuma, sem cometerem crime algum. E quando essa mulher se coloca diante deles, ela está conferindo a eles dignidade. Foram abandonados lá para serem comidos pelas aves e pelos chacais, pelos animais do campo. Mas ela ficou lá para não permitir que isso acontecesse, para dar o mínimo de dignidade aos seus filhos. Ela continuou ali, suportando o mau cheiro, vendo os corpos dos seus filhos putrefarem, apodrecendo. Ela continuou ali, vendo os corpos dos seus filhos se decomporem, e ela permaneceu ali. Você consegue vislumbrar essa imagem? Você consegue pensar um filho seu pendurado em uma forca, cheirando mal, podre,
pedaços de carne caindo, o corpo totalmente desfigurado, uma cor escura, feia, e você ali, olhando, sofrimento daquela mulher. Porém, há um amor que foi maior do que ele. Um amor perseverante. Foi o amor de Cristo. A Bíblia nos diz, em João 13:1, que ele amou os seus até o fim. Ele não amou os seus no começo, quando ele chamou em toda a empolgação, apenas. Quando ele passa pela praia e olha para Pedro e para André e diz: venham após mim. Jesus não amou ele só ali. Jesus não amou João e Tiago apenas quando eles estavam consertando as redes com seu pai e disse a eles: venham após mim e eu lhes farei pescadores de homens. Jesus não amou eles apenas ali. Mas Jesus amou Pedro quando naquela noite de quinta-feira, Pedro por 3 vezes disse: eu não conheço esse homem. Ainda assim Jesus o amou. Jesus não amou Judas apenas no dia que Jesus chamou Judas, mas Jesus amou Judas no dia que Judas lhe deu aquele beijo, e Jesus olha para ele e diz: amigo, com um beijo me traz. Naquele dia, Jesus continuava amando Judas. Jesus amou seus discípulos mesmo quando cada um fugiu. Naquela noite, para não serem presos também, Jesus os amou ali também, porque Jesus os amou até o fim. E isso é amor perseverante. O amor perseverante não fica pelo meio do caminho, ele vai até o fim. Esse é o amor de Deus por você. Ele vai com você até o fim, ele sustenta você até o fim, ele guia você até o fim, ele conduz você até o fim, ele isenta você de culpa até o fim, ele inocenta você até o último dia. Porque precisaremos, até o último dia, nós precisaremos que o seu amor funcione dessa forma com cada um de nós. Jesus não os amou apenas quando os chamou, mas Jesus os amou até o dia da sua morte, quando lá no alto da cruz ele grita: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando Jesus grita: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nós pensamos: Jesus está conferindo perdão aos seus algozes, Jesus está conferindo perdão aos seus assassinos, Jesus está conferindo perdão aos seus inquisidores, e tudo isso é verdade. Mas não era apenas a eles. Jesus estava conferindo perdão aos seus discípulos também, a quem lhe negou, a quem lhe abandonou, a quem foi embora. Jesus estava conferindo perdão. Ou será que, se Jesus não lhes perdoa naquele momento, se eles não sentem o perdão de Deus, será que eles teriam a ousadia de voltar? Se eles teriam a capacidade de retornar à presença de Deus? Dificilmente. Eles voltaram, eles continuaram, porque naquela hora Jesus não estava conferindo perdão apenas aos seus assassinos, Jesus estava conferindo perdão aos seus discípulos também. E Ele confere a você perdão. O perdão dele está à sua disposição também, indistintamente, invariavelmente Ele perdoa você, se você se arrepender, se você se consertar. O amor que essa mulher demonstra para nós é um amor corajoso. Por que um amor corajoso? Porque ao proteger os corpos dos seus filhos, o mau cheiro inevitavelmente iria atrair animais selvagens, chacais e outros animais. E aquela mulher estava colocando a sua própria vida em risco, porque a qualquer momento ela poderia ser atacada por um daqueles animais também. Mas isso não a intimidou.
ela permaneceu ali. E o amor, ele é corajoso. O verdadeiro amor nos faz proteger quem amamos, ainda que isso nos coloque em risco. Ainda correndo riscos, nós, se amamos, protegemos a quem amamos. Da mesma sorte, Jesus demonstrou esse amor quando, no dia da sua prisão, Jesus se coloca à frente dos seus discípulos e pergunta: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus. E ele diz: sou eu. Se vocês procuram a mim, então deixem eles irem. 900 soldados para prender Jesus. O que eles poderiam fazer com Jesus? Quando Pedro corta a orelha de um dos funcionários do templo, do sumo sacerdote, Jesus diz: guarda a tua espada, Pedro, porque se eu quisesse, miríades de anjos viriam em meu socorro. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E eles fogem, Jesus os protege. Jesus enfrentou a morte. Jesus enfrentou o inferno. Jesus enfrentou o império. Jesus enfrentou os homens. Jesus enfrentou a religião. Mas além de tudo isso, Jesus enfrentou a ira de Deus. Por que Jesus grita: Deus meu, por que me abandonaste? Porque a ira de Deus estava sendo descarregada sobre Cristo naquela hora. Pelos teus pecados, pelos meus pecados, Jesus enfrentou tudo isso. Jesus correu todos os riscos necessários. Jesus teve coragem de ir até o fim, porque o seu amor era um amor corajoso. O amor que não é corajoso não é um amor verdadeiro. O amor de Jesus exigiu dele essa coragem, essa disposição, essa disponibilidade. A pergunta que eu faço a você é: e o teu amor? O que tem exigido de você? O amor que você diz sentir por alguém, o que esse amor tem exigido de você? O que você tem feito por esse amor? Para provar esse amor e para preservar esse amor e essa pessoa. Mas vou além. O amor que você diz sentir por Deus, o que esse amor tem exigido de você? O amor que não exige nada não é verdadeiro, porque o amor sempre exigirá de nós algo. Exigirá coragem, exigirá perseverança, exigirá abnegação, exigirá de nós que ele seja um amor ressoante, exigirá de nós resultado. O que o amor que você diz sentir por Deus exige de você? O que o amor que você diz sentir por alguém exige de você? E por último, essa mulher nos mostra, nos ensina, de fato, um amor ressoante, um amor que dá resultado, porque o amor sempre dá resultado. A Bíblia diz que após Davi ser informado de que aquela mulher permanecia ali todo aquele tempo, guardando os corpos dos seus filhos, a Bíblia diz que Davi então mandou buscar os ossos de Saul e de Jonatas, que haviam sido roubados pelos de Jabes de Gileade, um povo daquela região também, que havia roubado os ossos de Saul e também de seu filho Jonatas. Davi mandou buscar os ossos, trouxe e sepultou os ossos de Saul e de Jonatas juntamente com os ossos, ou com os restos mortais dos seus filhos. Nós pensamos, o amor dessa mulher é um amor insano, porque que resultado trouxe? Despertou coragem em Davi, e Davi tomou essa atitude. Mas quando Davi toma essa atitude, isso nos mostra que o amor dessa mulher também foi um amor contagiante. O amor contagia. O amor não é egocêntrico. O amor não fica guardado. O amor manifesta-se. O amor dessa mulher manifestou-se.
O amor dessa mulher contagiou Davi. O amor é contagiante. Você diz: eu quero que a pessoa que está do meu lado me ame. Ame-a. O amor é contagiante. Amor gera amor. Se você quer ser amado, então ame. É assim que funciona. Mas não apenas isso. A Bíblia diz que após Davi trazer os ossos de Saul e de Jonatas e sepultar juntamente com os ossos os seus outros irmãos, a Bíblia diz que Deus fez cessar a maldição. A chuva retornou e aquele povo prosperou de novo. Ou seja, o amor trouxe resultados. E o amor sempre traz resultados. O amor cessa a maldição. E eu deixo para você uma palavra profética de que o amor trará sobre as suas vidas a bênção de Deus. De que o amor de Deus fará cessar toda a escassez na sua vida. Que o amor de Deus fará cessar toda a maldição na sua vida. E que você desfrutará das bênçãos de Deus através do seu grande e infinito amor.